Bem-vindo à nova série de ensino Cura Interior. Permita ao Espírito Santo transformar ainda mais a sua vida. Vamos agora à Palavra de Deus com o pastor Carlos. Que a paz seja convosco em nome de Jesus. Amados, queridos, nós estamos continuando o tema Cura Interior e queremos que você abra em 2 Crônicas 36. Eu quero ler com você 2 Crônicas 36, do versículo 15 até o 17. Vamos continuar e isto vai ser de muito proveito para nós. Porque não é só a questão de uma palavra adequada, mas da unção de Deus trabalhando em nossos corações, produzindo esses resultados, produzindo esse desempenho para a glória de Deus. De maneira que o ramo que dá fruto, o Pai poda para dar mais fruto. Então vamos ler 2 Crônicas 36, do 15 ao 17. O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio de seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas. Até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Por isso, o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada, na casa do seu santuário. E não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos. Amados, quando nós falamos de cura interior, falamos de um início de um processo. O tempo de igreja não corresponde ao tempo de maturidade. Se nós queremos realmente um trabalhar genuíno da graça, precisamos encarar o fato de que a nossa carne não se converte, e se não vigiamos, muitas vezes pensamos que estamos avançando, que somos cristãos ali na crista da onda, e estamos de forma precária diante de Deus. Aqui é a nação escolhida de Deus, a nação de Israel, sendo avisada, reavisada e resistindo e passando pela vara. A rebelião persistente abriu para que o inimigo matasse, roubasse e destruísse tudo. Brincar com Deus. O maior pecado, muitas vezes, e que temos que perceber e vigiar, não é atitudes ou atos, mas o destemor. Isto é algo tão sério, amados, e tão frequente na igreja dos últimos dias agora, antes do arrebatamento. O destemor. O maior pecado. Em 1 João 5,15 diz que se alguém pecar e não for para a morte, ore por este. Mas se for para a morte, não ore. O destemor, amados, é a falta de penitência em relação ao seu pecado, à sua carnalidade, ao seu mundanismo. É não se importar. É a falta de quebrantamento. Não buscaram o refúgio do sangue. O Salmo 91 fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo encontrará descanso. Por isso eles não têm descanso. Estão sempre atribulados e atribulando todo mundo. Perturbados e querendo perturbar todo mundo. Não tem paz, nem com Deus, nem consigo mesmo. Por isso, aonde vão é um furacão. São pessoas que não só desobedecem à palavra de Deus, como com sua postura procuram irritar os outros, para que os outros caiam na amargura. Instrumentos eficazes na mão do diabo. Não buscar um refúgio do sangue, coração impenitente é muito perigoso. Em Romanos 2,5 diz: mas você, por causa da teimosia do seu coração, está acumulando a ira de Deus sobre você mesmo. A falta de temor, de humildade, de arrependimento genuíno
Essa resposta contrária, que não atende, não adere, teima em continuar no mesmo dia após dia, misturado com o mundo, destemor. Quando nós falamos de cura interior, devemos falar da questão não só da constância, mas da qualidade dessa constância diante de Deus, ou seja, um aprofundamento sincero em relação para com a nossa carnalidade. Ou seja, o destemor é tratar a ferida do pecado de forma superficial e sem importância. O pecado não tem importância. Isto é grave. Não estou dizendo que você deve mudar 100% de repente. Não estou dizendo que você tem que mudar o seu comportamento de uma hora para outra, totalmente. Não é isso que eu estou falando. Não estou falando que você tem que mudar o seu desempenho para ser aceito, mas mostrar e perseverar no arrependimento genuíno, diário pela graça. Estou falando de levar a sério a oferta da graça e não tomá-la em vão, mas aplicar no seu coração para ganhar essa vida santa que traz glória para o Senhor. Porque quem não está se santificando, alguma coisa está muito errada. Quem vive na igreja continua mentindo, continua roubando, continua se prostituindo. Quem continua na igreja e não vence o pecado, não vence os seus velhos hábitos, não vence a sua carne, não vence a sua maneira tola e fútil de viver, alguma coisa está muito errada. Porque a graça não veio como desculpa para o pecado, mas como poder para sair do pecado. De forma que nós precisamos perceber essas pequenas mudanças, nem que sejam pequenas, mas se nós nessa semana não estamos mudando um pouquinho em relação à semana passada, nós estamos numa religião, não estamos no cristianismo. Porque o cristianismo, ele produz essa mudança oferecida. Essa mudança proposta não é apenas uma proposta, mas é um poder em ação na vida dos que respondem. Ora, de maneira que aqueles que não estão respondendo à graça, estão não só impedindo o trabalhar da graça na sua vida, mas estão resistindo o trabalhar da graça na sua vida. Isso é sério. Tiago 4,4 diz que os amigos do mundo são inimigos de Deus. E 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo, nem nada que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Como podemos chamar de evangelho algo misturado com o mundo e falta de temor? Ora, meus amados, vemos o que aconteceu aqui em 2 Crônicas. Brincar com Deus, falta de quebrantamento. Não estou falando de mudar 100% de repente. É mostrar e perseverar o arrependimento genuíno pela graça. O que é o arrependimento genuíno pela graça? É o não concordar e não ter por comum, natural, o pecado na sua vida. Não, Deus não está nem aí com o meu pecado. Ora, meus amados, Deus te salvou e o pecado não terá domínio sobre você, sobre mim. É muito perigoso um coração impenitente. Não ouve a palavra de Deus. Então vem o cajado do inimigo. Eles zombaram dos seus mensageiros. Quando falamos de cura interior, estamos falando então da importância de aplicarmos a palavra em oração diante do Senhor com entendimento, o culto racional. A única resposta que podemos dar à palavra é oferecer o nosso coração dia a dia, de fato, com gemidos inexprimíveis, com constância, com qualidade, com quantidade, de maneira tal que o Senhor consiga nos restaurar e nos fazer cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus. Isto é cristianismo puro. Não podemos resistir ao Espírito Santo sem entristecer o Espírito Santo. O tempo está passando e se nós não estamos nos santificando, estamos impedindo o mundo de conhecer a Cristo na nossa face, no nosso comportamento. Isto é grave, porque quando a igreja se torna um sal sem sabor, ela será escarnecida pelo mundo. Nesses últimos dias, o amor de quase todos se esfriando. Aqueles que não estiverem pegando firme, pela graça, na santificação diária, se tornarão mornos. Essa é uma tendência infalível. Se pensarmos que o cristianismo se desenvolve de qualquer maneira,
E que o fato de nós deixarmos o barco à deriva, ele vai chegar, sem nenhuma resistência, ele vai chegar aonde deve chegar, meus amados, não vai chegar. A parte de Deus, infalivelmente, ela está sendo cumprida antes da fundação do mundo. Mas a resposta do homem abrirá ou fechará para esse trabalhar da graça diário, para produzir esse santo ou não produzir esse santo. Não podemos pensar que isto vai ocorrer automaticamente, mecanicamente, infalivelmente, sem uma resposta continuada, racional da nossa parte. Quando falamos da cura interior, falamos que o grande médico procura corações arrependidos, cansados dessa vida que eu estou dizendo não é dos problemas, mas a sua condição para com o pecado, esse nojo para com o pecado, essa resistência para com o pecado. Quando damos uma resposta fraca, uma vontade fraca, olha, se Deus quiser me mudar, Ele que me mude. Há de ter da nossa parte uma cooperação inteligente. Então essa falta de temor e de humildade, irmãos, de arrependimento, essa resposta contrária, essa teimosia, essa negligência para com a santificação, esse descaso para com a oração, esse tempo tão raro e tão distraído na presença de Deus, essa consagração que é apenas pedidos de bênção. Amados, isso não produzirá uma capacidade de liberar o espírito e vencer o pecado. Isso não produzirá santos no auge da sua forma espiritual para que possa resistir. Vai produzir cristãos anêmicos, mornos, misturados, envergonhados e sem fé. Produzirá religiosos de má qualidade. Se nós vemos na igreja primitiva ali o exemplo de pessoas que se pegavam firme, meus irmãos, não só na constância, mas na qualidade dessa busca. Não estavam buscando apenas todos os dias, mas havia nessa busca uma busca com qualidade, com intensidade, e sabiam cavar fundo no seu coração, para que Deus estivesse trabalhando diariamente nessas áreas. O como é perigoso quando Deus não trabalha no nosso interior. A tendência é enxergar cada vez menos, é se importar cada vez menos, é orar cada vez menos. A tendência é o caos. A menos que haja uma operação sobrenatural no coração do homem diariamente. A menos que haja realmente um tratamento de choque, porque quem está com uma pequena dor de cabeça dá um comprimido, mas para quem está morto é papá, é choque. Você não pode chegar para um cadáver ali e passar uma pomadinha na pele dele e esperar que ele ressuscite. É aquele negócio de eletrizar, sabe, põe no peito, papá! E eu acho que é isso que está precisando muitas vezes. As pessoas estão anestesiadas, elas não precisam de uma água com açúcar, elas estão precisando de uma palavra que explique para elas a seriedade da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não estou dizendo que a santificação é a condição para a salvação. Eu estou dizendo que a santificação é o efeito de quem está vivo. Todo aquele que está vivo respira, certo? Isso é uma condição básica. Ele respira porque está vivo. A pessoa que não está se santificando, ela pode pensar que está salva e ela não está. Porque o fato dela não estar se santificando mostra que ela nem entrou por aquela porta e nem recebeu aquele espírito que geme a papai. O processo nem começou. Então muitos se assentam e dizem, uma vez salvo, sempre salvo. É verdade. E as evidências dessa salvação, indubitavelmente, é que essa pessoa tem uma certa postura, porque o Espírito Santo, quando entra numa pessoa, inclina o coração dessa pessoa para uma comunhão cada vez mais profunda com Deus pela graça, e uma melhoria no seu comportamento diante dos homens, como testemunho santo para ganhar almas. Isto aí é o termômetro da presença do Espírito Santo. Não há como o Espírito Santo estar numa pessoa e essa pessoa não se importar com o seu pecado. Não se incomodar com o seu pecado e não responder diante de Deus com arrependimento de qualidade.
se não há um arrependimento de qualidade, não há a presença do Espírito. 2 Crônicas 25:16. Enquanto lhe falava o profeta, disse-lhe o rei: acaso te pusemos por conselheiro do rei? Para com isso, porque teríamos de ferir-te? Então parou o profeta, mas disse: sei que o Senhor resolveu destruir-te, porque fizeste isso e não deste ouvidos ao meu conselho. Brincar com o pecado. Quando Deus não consegue mais levar ao arrependimento alguém, é porque já passou da linha do arrependimento. Não tem mais esse coração, extinguiu o espírito, teimou demais. Devemos tomar cuidado com isso. Deus fala, Deus fala, Deus fala. E a marca de quem tem o Espírito é essa sede para com a palavra genuína. É esse gemido direcionado em relação ao alimento do céu. Quando uma palavra de Deus é pregada, a Bíblia diz assim: eles não são dos nossos, porque se fosse dos nossos, ouviriam. Saíram do nosso meio porque não são dos nossos. Quando você está diante de uma palavra genuína e de repente você se ira contra ela, ou você se afasta dela, certamente alguma coisa está muito errada. Porque se o Espírito está em você, ele vai te manter diante desta palavra e cada vez mais faminto e desejoso de níveis mais profundos. Ora, se não há isto, alguma coisa está muito errada. Porque quando uma pessoa não tem mais fome, ela está muito enferma. O sinal de que você ainda tem saúde é que o teu estômago ainda sente fome. E quando uma pessoa ela para diante dessa palavra, irada, indiferente, ausente, ou essa palavra é tão desinteressante que eu interrompo o processo que Deus começou, então a Bíblia diz: aquele que não permanece no ensino não tem o Espírito. Então o ensino ele é ministrado, estou ausente. O ensino ele é ministrado, estou indiferente. O ensino é ministrado, eu me iro, contendo, não concordo, no meu ponto de vista eu tenho outro ponto de vista. O ensino é ministrado, nunca estou presente. O ensino é ministrado, eu participo um pouquinho, de repente já perco o gosto. Alguma coisa está muito errada. Porque esse é o pão nosso de cada dia. Permaneciam todos os dias no templo, orando, jejuando, meditando na palavra. Isto era uma frequência, a frequência da vida, a pulsação da vida é a constância. E não só a constância, mas um aprofundamento através da constância. E quando vemos, amados, que de um modo geral a igreja atual se tornou indiferente à palavra, à oração, ao jejum, como um instrumento de busca no aprofundamento do relacionamento com Deus e no seu caráter, isto mostra que a grande maioria está numa rebelião persistente ao chamado do Senhor da santificação pela graça. Não estão desviados fisicamente, não estão desviados geograficamente, porque se assentam e ouvem e balançam a cabeça. Não estão desviados geograficamente, porque estão presentes. Não estão desviados fisicamente, porque você pode ver os rostos deles ali, mas estão desviados no propósito original para com a igreja, porque não estão se santificando, não estão avançando e não estão se tornando cada vez mais semelhantes a Jesus. Pastor Carlinhos, você está julgando eles? Não, estou pregando a palavra. E essa palavra é para você, é para mim, é para quem tem ouvidos para ouvir e olhos para ver. É para este a palavra. Cada um examine-se a si mesmo pelo Espírito, não para se condenar e se culpar, mas para retomar a corrida e remir o tempo perdido. Porque já é tempo de sermos mestres e muitas vezes estamos aí no ABC, numa repetição monótona, em coisas que já poderíamos ter vencido, em coisas que já poderíamos estar ajudando outras pessoas. Estamos assentados sobre as mesmas dúvidas, as mesmas palavras, um comportamento repetitivo, na mesmice. Não, amados, espere-se a maturidade do santo. Nós podemos ver nas cartas de Paulo para a igreja que o principal alvo
da graça é conduzir os santos à maturidade, à frutificação, que glorifica a Deus e que dá bom testemunho, e com esse testemunho impacta o mundo. Porque, amados, nunca a igreja teve tanta oportunidade de estar presente na sociedade como agora. Através da mídia, das igrejas bem construídas, o número de cristãos nunca foi tão grande como agora, e tendo um espaço tão grande diante da sociedade, e nunca a igreja impactou tão pouco a sociedade como agora. Ela é irrelevante para a sociedade não mostra nenhum interesse e não vê nada nisso, e os poucos que se voltam é apenas para buscar bênçãos, para voltar ao seu mundanismo de uma maneira mais confortável, usando a igreja para os seus fins sociais e humanos, de maneira que a igreja não pode se tornar irrelevante. A igreja não pode ser uma entidade vista como religiosa, humana, mas a igreja tem que ser como aquela sarça que ardia e que impactou tanto Moisés que ele falou: eu vou lá para ver essa maravilha. Você entende? A igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja perseguida, desprezada, mas era uma igreja viva e impactante. E eu creio que a glória da última casa será maior do que a primeira, porque o Senhor ele vai de glória em glória, e a igreja do arrebatamento não será como a igreja primitiva, ela será muito melhor, ela será muito mais gloriosa, ela será muito mais impactante e muito mais profunda, porque ela começou bem, mas ela vai terminar melhor. Então precisamos estar neste meio daqueles que estão respondendo a esse chamado do adorno da noiva. Queremos estar nesse trabalhar do Espírito e sendo uma noiva adornada no seu caráter, nos dons, na oração, em tudo sendo exemplo dos fiéis. Nós queremos estar aí aonde o Espírito está trabalhando. Nós queremos aprender a dar mais lugar para o Espírito trabalhar no nosso coração, no nosso caráter, porque se ele não trabalhar, isso não mudará com psicologia nem com boa vontade. Nós não podemos mudar a nós mesmos, nem que o queiramos, nem que nos esforçamos. Não se trata de mudar o comportamento para o Senhor, mas permitir que a graça trabalhe dia a dia, porque essa graça que nos foi dada, ela não trabalha sem uma resposta nossa diária. E aí é que está, quando enfatizamos que a graça trabalha enquanto estamos vendo novela, que a graça trabalha enquanto estamos indiferentes falando mal dos outros. Amados, a graça trabalha dentro de uma proposta chamada consagração dos santos, comunhão dos santos. Essa graça ela trabalha, mas dentro dos parâmetros que Deus estabeleceu. Ou seja, essa graça não trabalha automaticamente, ela trabalha de acordo com a liberdade inteligente, com a resposta do homem diariamente. E essa resposta precisa ser lembrada, porque o ser humano tem a tendência de esquecer e se tornar um como seu vizinho ímpio. Come, bebe, trabalha, vai no mercado, faz isso, faz aquilo. Puxa vida, você vai ver o dia do cristão, amados, ele está tão comprometido com atividades seculares, tão comprometido com a mesma maneira dos ímpios viverem, com aquele ritual, com aquela liturgia, com aquela maneira de viver, que não sobra tempo para o Senhor. E eu digo para você e para mim, amados, se você não estamos tendo tempo para o Senhor, nós somos mundanos. Ainda que tenhamos um botão aqui de eu amo Jesus Cristo. Se o nosso dia é comer, vestir, lavar, trabalhar, ir, voltar, conversar, ver, andar, mas nós estamos mortos. A pulsação, pegue o pulso aí e veja se está batendo. Porque uma pessoa que não está se expondo à palavra todos os dias, à oração, madrugada com Deus, não como uma regra para ser aceito, não é isso que eu estou falando, mas um sintoma de que se está vivo. A pessoa passa o dia inteiro e não pega na Bíblia, meus irmãos. A oração é aquela oração rezada, repetitiva, monótona. Culto de má qualidade, olhando no relógio, saindo correndo. Aí, envolvido com tanta coisa e fazendo tanta coisa. Isso é vida, irmão? Isso é morte.
Isso é morte. Uma pessoa que não tem tempo para Deus, ela está morrendo. Ela está em inanição espiritual, porque a nossa alma ela tem fome da palavra de Deus. Ela está num suicídio lento e gradativo. Ela está morrendo de anorexia espiritual. E o diabo diz, não, você é cristão. Uma vez cristão, sempre cristão. Mas de uns tempos para cá, o parar diante da Bíblia tem diminuído. A oração tem diminuído. A fome de Deus tem diminuído. A adoração fora da igreja tem diminuído. E não observamos que isto é um ataque satânico e uma negligência da nossa parte. E a negligência pode nos levar ao destemor. O destemor, amados, é o câncer espiritual que quase sempre é incurável. Quando você chega no nível de destemor, você já não se importa mais. Você tem resposta e desculpa para tudo. O destemor é o pior pecado, porque o destemor é o descaso. Estou fazendo sim, não me importa e não quero saber. Mas eu quero a bênção. Que Deus te abençoe, amados. Essa palavra é dolorosa, mas o começo da cura interior tem que ser assim mesmo. A pomada começa a queimar. Que o primeiro passo da cura interior não é flores, mas é arrependimento. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Enfim, amados, cremos sinceramente que essa palavra vai continuar trabalhando em seu coração e sua vida. Sendo assim, deixe-nos o seu recado e o seu pedido de oração, acessando o nosso site www.pastorcarlinhos.com. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, pois Jesus Cristo é o Senhor. Bem-vindo.